Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, com alegria estamos no nosso curso sobre os 10 mandamentos e nós, na aula passada, vimos um pouco a questão da justiça, nosso relacionamento com os bens das outras pessoas, com as outras pessoas. Agora queremos colocar aquilo que são os mandamentos, mesmo as coisas que a gente tem que fazer no exame de consciência. O que é pecado contra o 7º? E vamos aproveitar também e falar dos pecados contra o 10º, porque os dois estão bem associados, né? A gente, no 7º mandamento, não furtar, e no 10º, não desejar, não cobiçar as coisas alheias, né? Então, as duas coisas estão bem unidas. Vejam, a primeira coisa que a gente tem que entender, e aqui eu vou colocar no início, antes de passar mesmo as perguntas, é entender aquilo que a gente colocou na aula passada. Existem coisas que a pessoa precisa para cumprir, não é? A sua missão, a sua dever, a sua tarefa, né? Eu recebi meu corpo e minha alma como um dom de Deus e eu preciso realizar isto. No 7º e 10º mandamento, nós estamos tratando dessas propriedades. Basicamente, a gente fala mais das coisas materiais, né? Mas a pessoa tem muito mais do que isso. Os bens espirituais, né? A gente pode colocar, por exemplo, a fama, né? Coisas que estão anexas ao que a pessoa precisa para viver. Para viver no dia a dia. Mas só para, desde o início, ampliar o horizonte. E a gente enxergar que existe algo que é meu, que é propriedade minha, mas o que é meu não é só aquilo que é material. Minha conta bancária, o meu dinheiro, minha casa, meu carro, minha propriedade, né? Esses são bens, né? Mas são os bens, assim, mais voláteis, mais, né? São necessários para a vida, pelo amor de Deus, mas não são o bem maior, né? Então vamos lá. Então, primeira coisa, pergunta óbvia do início: roubei alguma coisa, né? Roubar aqui não interessa aqui nós fazermos as distinções, né, do Código Penal, né? Mas é importante a gente saber que as coisas têm distinções. O Código Penal aqui que eu digo, o Código Civil mesmo, assim, da lei do Brasil. Quando você tem um furto, né? Isso é roubar as coisas, mas sem violência, sem que nem que a pessoa saiba. Você furtou. Você tirou a propriedade do outro. Quando você exerce alguma violência, aí você tem o roubo propriamente dito, né? Em latim, se usa uma palavra que também tem na língua portuguesa, que é a rapina, né? Ou seja, ali você está segurando uma arma para a pessoa. Esse é o roubo propriamente dito. Existe o roubo impropriamente dito, que é quando você furta, mas aí depois, para manter aquilo, você entra com ameaça contra a pessoa, né? E depois tem a questão básica também do código, que também
está na tradição do direito romano, etc., que é o peculato, ou seja, quando você usa o seu cargo para ter facilidades de se apropriar de um bem público, de um bem que não lhe é devido e que pertence ao bem comum, né? Então, essas coisas todas, é tudo roubo. Está tudo aqui, como roubo. Mas se a gente for olhar moralmente, esquece agora o direito, né? Vamos olhar moralmente falando, de fato, cada um desses tipos de roubo tem aspectos que agravam. É interessante a gente colocar isso, né? Porque simplesmente dizer assim, não é somente tirar o que não é seu, mas se você tira o que não é seu com violência, opa, ficou diferente, né? Por quê? Porque você, na verdade, está juntando mandamentos. Você está pecando contra o sétimo e, ao mesmo tempo, contra o quinto, por causa da violência exercida. Não matar. Então, tá as duas coisas juntas. Não é? Então, essa realidade para saber que é possível você, além de se acusar do roubo, você colocar agravantes. Roubou, mas roubou o quê? Né? Não, desculpa, assim, eu falar, assim, tem certas coisas, certos pecados que parece que dói na alma de falar, né? Roubei uma hóstia consagrada. Meu Deus. Você entendeu que isso não é roubo, né? Isso é sacrilégio. Então você, aqui tem uma gravidade, uma coisa assim, maior, não é? Eu roubei, mas eu roubei o dinheiro de um mendigo e aquilo era a única coisa que ele tinha para viver. Vocês entendem que isso tem circunstâncias que agravam o simples e mero roubo. Então, estas coisas que são agravantes precisam ser confessadas, né? Então é por isso que a gente pergunta, roubei o quê? Quanto? Quantas vezes? De quem? Como? Em que circunstâncias? Né? E é interessante a coisa do sétimo mandamento, que é o único mandamento que vários pecados veniais acumulados podem se transformar em pecado mortal. Né? Os outros pecados não. Os outros pecados, um pecado venial, 2 pecados veniais, 3, aquilo nunca dá um pecado mortal. Você pode repetir quantas vezes for, não vai virar um pecado mortal. São 1000 pecados veniais, mas não virou mortal. Acontece o seguinte, se você vai lá e rouba um pouquinho, depois outro pouquinho, depois outro pouquinho, depois outro pouquinho, depois outro pouquinho, daqui a pouco é uma quantia volumosa. Então, o roubo por si só, ele é pecado mortal. Mas pode ser que seja venial. Por usar a linguagem técnica aqui, né? Parvidade de matéria. Ou seja, a matéria é pequena. Você roubou, sei lá, R$10 do Bill Gates, né? Que tem bilhões. Aquilo não causa um mal. Né? Então, mas você roubou R$10 de um mendigo que era o único dinheiro que ele tinha para comer. Bom, mudou por causa do mal que você fez. Né? Mas se você rouba R$10 e depois vai roubando, né? Vamos supor, se você é um hacker que entra no site de um banco, desculpa estar dando esses exemplos assim fora do planeta, mas é para você entender a coisa, né? Se você é um hacker que entra no site de um banco e
você pega na programação, nos cálculos monetários, aquela fração de centavo que não entra na moeda, né? Ou seja, a gente tem, o dinheiro tem 0,00. Se você acrescentar um terceiro zero ali, aquilo não entra, né? Aquilo é cálculo desprezível. Mas acontece que às vezes as divisões dão uma dízima periódica e dá aquela fração ali que existe enquanto moeda, mas que não entra em cálculo e aquilo lá fica perdido. Já teve, né, historicamente, teve hacker que entrou na conta bancária e pegou essas frações, né? Milesimais, não centesimais, milesimais do dinheiro, e o cara ficou milionário. Não lesou a ninguém, porque ninguém nem notou que aquele dinheiro foi embora. Mas isso é um pecado mortal. Por causa do volume, né, daquilo que você está roubando. Está entendendo? Então, o volume que você rouba pode afetar a gravidade do pecado. Então, é o único pecado que vários pecados veniais podem se transformar em um mortal. Por causa da quantidade daquilo que você roubou. Uma vez que você, então, se acusa de que você roubou algo que não lhe é devido, que não é seu, aí vem a pergunta: restituiu? Não é? Por quê? Porque, é claro, o arrependimento exige restituição. Tá? Então, quando você rouba e uma pessoa foi lesada, você teria que querer reparar aquilo. Ou seja, res clamat ad dominum. A coisa grita pelo seu senhor, aquilo não é seu. Né? Você pegou o negócio e o negócio está ali gritando: não é seu, não é seu, não é seu, não é seu, por que está aí, por que está aí? Não é seu, não é seu. Né? Essa é a imagem. Então tem que devolver. Mas como restituir certas coisas? Vamos lá, vamos entender a coisa. Primeiro, o dever da restituição, né, é para a validade até mesmo do perdão, da absolvição. Tem uma anedota, né, que conta que um demônio chegou no inferno e aí o demônio superior, o chefe: por que você demorou tanto? Não, porque eu estava, tinha um cara que estava morrendo e eu queria garantir que ele morresse em pecado, para que ele morrendo em pecado, então que ele não restituísse o que ele roubou. Ele confessou que roubou, mas não restituiu. Então eu fiquei lá para garantir até o fim que ele morresse sem restituição. Aí o demônio, o chefão, chegou e disse para o demônio menor: você é um idiota. Por que você ficou perdendo esse tempo? Você não sabe que ninguém restitui? Ou seja, moral da história: quantas pessoas, né, carregam a culpa do pecado porque não restituíram. Dito isso, que deve ter chocado você, vamos pôr aqui as coisas com clareza. Primeiro, lembre-se, nem todo roubo é pecado mortal. Ele é por si só um pecado mortal, mas comporta parvidade de matéria ou imperfeição do ato. Por exemplo, roubar, assim, pequenos furtos domésticos, não é? Os furtos domésticos, assim, muitas vezes não constituem nem sequer furto, porque tem ali a vontade do pai e da mãe, que são generosos e que no fundo, até sabem que você está tirando o negócio e deixa, entende? Você não pediu licença, era para pedir, né? A regra do jogo era essa, o seu pai e sua mãe disse não pegue sem pedir, etc. Mas fica aquela coisa tácita ali,
sem ninguém dizer, que no fundo, deixa. Né? Então nem sequer foi furto. Porque não houve uma vontade contrariada. Né? Então, é importante você lembrar isso, que existe e comporta parvidade. Mas se a coisa foi mais, né, considerável, é necessário restituir. Aí vem o problema. Algumas pessoas têm dificuldade de restituir. Por quê? Ou porque, sei lá, você não tem mais acesso à pessoa da qual você roubou. Ou, vamos supor, a pessoa roubou e consumiu o bem. O bem não existe mais. E não tem como ir atrás. Como restituir? Bom, regra geral, se existe uma dificuldade de restituição para a pessoa, né, especificamente que foi lesada, a regra geral, se você não consegue restituir para a pessoa por razões físicas ou morais, né, porque se você aparecer lá você vai ser preso, né, dá um jeito de restituir de forma anônima, isso, aquilo, etc. Mas se não consegue de jeito nenhum, então você pode dar o mesmo valor aos pobres. Porque é uma forma de você restituir e você não está com aquilo que não é seu, que não é de seu domínio. E você está fazendo bem com aquilo. Não é? Então a regra geral é impossível restituir. Faça caridade. Né? Faça caridade. Impossível restituir porque eu não tenho aquele valor todo. Eu roubei R$1 milhão e eu torrei o dinheiro, não tenho R$1 milhão para restituir. Então, você pode parceladamente ir restituindo, ou parceladamente ir fazendo a caridade, mas desde que aquilo seja um verdadeiro esforço de você entender que você não pode ter o usufruto de uma coisa injusta. Sei lá, não, eu roubei R$1 milhão, mas agora não tenho mais, porque eu comprei minha casa, porque agora eu tenho um carro e eu vou... o nível de vida, etc. Meu irmão, vende a casa, ué. Vende o carro. Mas é necessário entender que é importante a restituição. Algumas pessoas ficam um pouco apavoradas com isso, mas quando a gente muda o repertório, muda os personagens do drama, você compreende perfeitamente por que precisa restituir. Quer ver? Vamos contar a historinha. Eu sou um político corrupto. Ou eu sou um empresário corrupto que enriqueci a partir do dinheiro do Estado. Sou pego, não tem que restituir. A sensibilidade brasileira, né, tá acesa para essas coisas. Né? Então, não, tem que devolver. Tem que devolver. O que é isso? Vai ficar com ele? Né? Então, quando a gente vê esse tipo de coisa, aí ativa a sensibilidade e a pessoa vê que realmente não tem como você estar arrependido, né, de ter roubado e não querer restituir. Isso não existe. Tá? Então, essa é a realidade do roubo. Agora, não existe somente o roubar. Existe o danificar injustamente propriedade ou os bens de outra pessoa. Não é? Tudo bem, aconteceu um acidente involuntário. Tá, danificou. Paciência. Se você quiser, né, fazer alguma coisa para reparar aquele dano. Mas se não houve da sua parte injustiça, negligência, injustiça, foi um caso fortuito, foi uma fatalidade. Não é? Então, tudo bem. Então, você não não, mas foi negligência sua. Ou então, pior ainda, foi intencional. Eu fui lá e destruí a coisa do outro por maldade. Então, é evidente
você precisa reparar o dano, né? Não, mas não está comigo, né? Eu destruí o negócio, eu não fiquei com ele. Sim, mas você causou o mal ao outro, você precisa reparar o dano, tá? Agora, existem certas coisas que você causa danos e você não precisa reparar. Tipo, a mãe que o filho está usando droga, ela vai lá, entra no quarto do menino, pega a droga e joga fora. Mãe, isso aí era um dinheirão, e agora como é que eu faço? O valor disso, etc, etc. Eu não preciso restituir isso, né? Por quê? Porque ela é a mãe, ela está educando e aquilo é injusto. O filho dela não tinha que ter aquilo, né? Então, além de danificar, existe aquilo que é a fraude, ou uma vantagem fraudulenta. Então você pode se aproveitar, você mente para a pessoa. Veja que a modalidade de pecado, de roubo, né? Quando você rouba por uma mentira. A fraude é o roubo por uma mentira. Você mente e a pessoa, aspas, voluntariamente dá para você o bem, mas aquilo foi fraudado, porque você estava prometendo, havia um contrato ali por trás e o contrato era falso. Então isso é uma forma de roubo, de enganação. Existe o perder dinheiro com jogos. É pecado jogar? Não, né? Mas o problema é a moderação. Algumas pessoas me perguntam, padre, é pecado apostar na loteria? Não, não é pecado apostar na loteria. Ok? Mas eu posso apostar no jogo do bicho? Bom, aí é outro problema, que é o problema da lei civil, e aquilo é contravenção. A dificuldade não está na aposta ou não na aposta. Está no fato da lei, né? Mas eu poderia, se no Brasil fosse legal, né, fossem legalizados os cassinos, eu poderia apostar num cassino? Sim. Mas por que é que a igreja, ela de uma forma geral, quando se propõe uma legislação de aprovação dos cassinos, a igreja é contrária? Porque aquilo é altamente adictivo. A pessoa é viciante. E pessoas dilapidam os bens da família, né? Os seus bens, com esse tipo de aposta. Então a dificuldade dos jogos de azar e das apostas está no fato de que as pessoas, né? Isso é altamente dopaminérgico, né? Ou seja, você pega ali e aquilo virou uma escravidão. Vai, e a pessoa daqui a pouco está endividada, dilapidou todos os bens da família, vendeu casa, vendeu carro, etc, etc. A família está na miséria e a pessoa perdeu. Então, perdi meus bens no jogo, causando prejuízo a mim e aos meus dependentes, né? Então, aqui que está a questão do pecado, né? Uma aposta por si só, não é? Pequena, um simples jogo de diversão é uma coisa. Agora, quando você está entrando num mecanismo de vício e está colocando em risco o seu patrimônio, aí a coisa fica diferente. Recusei-me a pagar alguma dívida, recusei-me a devolver alguma coisa emprestada. Então, vejam, aqui sempre a gente tem que avaliar a matéria, né? Se é uma coisa de maior valor. É importante, porém, a gente entender
que não existe somente o valor do preço da coisa. Existe também, às vezes, o valor afetivo. Você pegar uma coisa do outro que você sabe que tinha um valor afetivo, que sabe que tinha importância para aquela pessoa e que aquilo é uma grande contrariedade para o proprietário. Né? Às vezes é uma coisa de valor, de precificação, né? De preço baixo, mas de valor alto para a pessoa. Então, isso daqui comporta gravidade de pecado se realmente for uma coisa que contraria bastante o proprietário. Né? Então, é importante essa coisa de saber restituir a coisa emprestada. Né? Pessoas que vão contraindo dívidas e intencionalmente ela sabe que não irá pagar. Né? Ou imprudentemente não consegue pagar e continua ainda contraindo dívidas. Né? Essa coisa tem que entender onde está a grande dificuldade disso, que é o fato que você está lesando as pessoas. Né? Principalmente a pessoa que deve para um amigo, 2, 3, 4, 5 amigos. Ou seja, as pessoas, tudo bem, a insolvência, né, no Brasil, quando a pessoa não consegue pagar as dívidas, né, isso daí, nossa, ninguém vai para cadeia por isso. Mas, né, espiritualmente falando, se você fez as coisas por profunda negligência, desprezo e descaso com os bens dos outros, tem aí alguma coisa que você precisa fazer seu exame de consciência. Recusei-me a pagar o salário aos meus empregados. Atrasei o salário dos meus empregados sem causa justa. Né? Então, o salário do empregado não é seu. Tá? É importante entender isso. Não pertence a você. O professor Dr. César Saldanha, que é lá do Rio Grande do Sul, meu amigo, ele conta a história do pai dele, né, que era juiz, e juiz da Justiça do Trabalho. E então, um dia, ele estava julgando uma causa, estava lá o pobrezinho do empregado e o empregador que tinha uma dívida com o empregado. Então, o patrão, bastante arrogante, quando perdeu a causa, pegou o dinheiro, tirou da carteira, jogou em cima da mesa e disse: aí, uma esmola para você. Aí o pai do professor César disse: olha, que coisa caridosa, que coisa boa. Pegue, rapaz. Você não está vendo o que o senhor está fazendo? Ele está lhe dando uma esmola, é uma pessoa caridosa, é uma pessoa cheia de bondade e generosidade. Que ato bonito. Pegue. E o rapazinho lá, o empregado, timidamente, assim, meio acanhado, foi lá e pegou o dinheiro. E o pai do professor César disse: muito bem, o senhor deu uma esmola para ele, parabéns. Agora, pague o que o senhor deve. Não, já paguei. Não, o senhor deu uma esmola para ele. Agora o senhor pague aquilo que deve a ele. E o cara teve que pagar. Por quê? Porque o salário não é esmola. O salário não é seu. O dinheiro do salário não pertence a você. O empregado já mereceu o salário. Né? Então é importante a gente
entender essa realidade. Portanto, atrasar o salário é o que, inclusive, a Sagrada Escritura lembra, né? Que a gente não deve fazer isso, tá bom? Recusei-me a ajudar alguém que estava em extrema necessidade, embora fosse possível fazê-lo. É a questão da caridade e da esmola. Veja, a esmola, como nós vimos na aula passada, existe uma coisa que é a justiça, outra coisa que é o amor, a misericórdia, a bondade, a generosidade. Mas acontece o seguinte, existe uma realidade do compromisso com as pessoas gravemente necessitadas. As pessoas que estão gravemente necessitadas, né, elas são um compromisso nosso. A gente está acostumado a descarregar nos ombros do governo o problema dos pobres, não é? Mas nós cristãos, né, exigimos o direito que nós temos de fazer o bem, de fazer a caridade. E não é somente um direito, é um dever. Uma pessoa que está em extrema necessidade e que está passando fome, eu estou vendo, eu posso ajudar? Então posso ajudar. Existe o jeito correto de dar esmola. Você pode simplesmente ouve a pessoa, dá o dinheiro, ou então faz o Pix para ela, acabou. Mas o jeito correto de dar esmola para um pobre, né, seria você perguntar para aquela pessoa por que ela é pobre. Por que ela terminou assim? Por que ela está naquela situação? E na medida do possível se importar com a pessoa, não somente com... Ou seja, para realmente... claro, se você, no momento da necessidade, der de comer a quem tem fome, já fez uma grande coisa, está ótimo, não deixe de fazer. Mas se você puder fazer isso de uma forma mais, né, empenhativa, mais cheia de compromisso com a pessoa, onde você realmente vai atrás de querer ajudar a pessoa a sair daquela situação, na medida do seu possível, mas se envolver e ver a vida que está por trás daquela necessidade pontual que você está atendendo com aquela esmola. Tá bom? Então, esses são os pontos que a gente queria colocar sobre o sétimo mandamento. A gente tem mais umas aulas sobre esses temas aqui, mas é importante você já ir fazendo aí seu exame de consciência e compreendendo, né, que tudo isso diz respeito à virtude da justiça. Dar a cada um aquilo que é o seu. Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.